Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: como posso esquecer do sofrimento do meu esposo antes de morrer? Não consigo esquecer de tudo que aconteceu e toda vez que me lembro, dói lá dentro do meu profundo. Às vezes, eu vejo que as pessoas... Por isso que eu falo, às vezes a gente tem que só dar uma regulada, né? A gente dá uma regulada no nosso pensamento, muda um pouco os conceitos e aí as coisas ficam mais leves e mais fáceis. Vou dar um exemplo antes de entrar nessa situação. Tem uma pessoa, uma parente, né? Tem parente meu que adotou uma criança. E uma belezinha, coisa mais linda, que maravilha. Aí a avó da criança estava sentado conversando com a gente, estava tendo papo e tal. Aí a avó da criança falou assim: ai meu Deus, de imaginar que alguém abandonou esse nenê. Então, por quê? Porque né, já amaram a criança assim que a criança chegou. Só de pensar que alguém abandonou, não sei o que, meu Deus, coitadinho. E começou a chorar. Sim, horrível, pessoas que abandonam crianças. Bom, ainda bem que essa mãe não abandonou, não jogou essa criança, não é? Entregou para a adoção num processo legalizado. Então, ao invés de eu ficar pensando, ai meu Deus, como que pode alguém ter abandonado esse bebê? Ai meu Deus, como que pode... Não, o importante é que ele foi acolhido. O importante é que nós rechearemos ele de amor. Nós, enquanto, o casal, por exemplo, nós, enquanto casal, não pudemos ter filhos. E então, que bênção, essa criança foi para nós. Essa criança é para nós. Ela nos escolheu. Ah, mas então teve... mas era para nós. Veio de outra mãe, né? Mas era para nós. A gente tende a focar no aspecto negativo do negócio. Agora aqui, minha querida, o tanto não consigo esquecer do sofrimento do meu marido antes de morrer. Então, minha querida, ele sofreu, tem pessoas que vão sofrer muito. Eu acompanhei um caso de uma pessoa muito próxima, de um conhecido. Aliás, estou acompanhando. Tá muito ruim, câncer de pâncreas, fígado. Então, assim, meu Deus, quanto sofrimento, não consegue comer, vomita sangue, um sofrimento. E tá sofrendo. Então, por que pessoas sofrem desse jeito? Por que outras? Não sabemos. Não sabemos. Faz parte dos mistérios da vida. Aliás, tem gente que até sabe. Essa pessoa, por exemplo, que está com esse câncer, que eu estou contando aqui, essa pessoa, lógico que eu jamais vou falar isso para a pessoa, mas, por exemplo, eu que conheço a situação, que sei a situação, sempre foi uma pessoa muito rancorosa, sempre foi guardando muita mágoa, engolindo muita coisa, entendeu? Sempre com muito ódio, a ponto de não falar com a própria mãe, cortar contato com o irmão, e engole, e guarda coisas, e se revolta, e acha que então a teoria da conspiração, as pessoas são contra mim, e desencadeou um câncer. Justamente nesse processo digestivo, tá vendo? Onde eu vou engolindo, vou guardando muita coisa. Talvez tenha sido somatizado. A pessoa somatizou isso. Agora, tem outras coisas que são um mistério, que ao menos nesse plano aqui a gente não vai entender. Talvez no plano espiritual a gente entenda, a gente tenha clareza de algumas coisas. Ou para quem não acredita em nada, eu não acredito em nada disso. Não sei. Então tá, então é algo físico. O câncer foi um desenvolvimento, né? Foi um processo acelerado das células que e aí, pronto, formou aquela massa, formou um câncer. A pessoa tinha que passar por isso. Para quem não acredita em nada, a pessoa tinha que passar por isso. Não tinha. Mas aconteceu esse processo aí das células, tal, pronto, desenvolveu o câncer. Mas não merecia. Aí entra, tá vendo? Até para quem não acredita em nada, entra dentro dos mistérios. Não acredita em nada, eu não acredito em nada disso, de energia, não acredito em nada disso, só acredito no físico. Então, mas ainda assim entra num mistério. Eu só acredito no físico. E por que essa pessoa teve que passar por tudo isso? Se ela era uma pessoa boa, nunca fez nada para ninguém e sofreu tanto desse jeito. Então, meu anjo, meu marido passou por isso, sofreu, meu Deus do céu, quanto sofrimento eu acompanhei dele. Agora, com a morte,
ele se libertou disso. Então, cumpriu o papel, aguentou as dores, reclamou, sofreu, claro, deve ter reclamado. Quem que aguenta ficar com dor, né? Por vezes deve ter até sido grosseiro. A gente tem que entender, uma pessoa com dor, meu Deus, às vezes ela fica impaciente, solta algumas coisas que até nos ferem, nos machucam. Só que agora, meu anjo, eu não posso continuar com isso. Eu ficar pensando aqui, ai, ele sofreu, ele sofreu, ele sofreu. Uma coisa é eu ficar impressionado. Então, eu fiquei impressionado com aquilo, eu vi o sofrimento dele, meu Deus do céu. Então, quando a gente fica impressionado com algo, é difícil a gente esquecer? Sim, porque aquilo nos impressiona. Então, a gente tem que entender também dentro de um processo natural. Quando aquilo me impressiona muito, né? Quanto mais próximo do evento, mais impressionado eu tô. Vai levando um tempo para isso ir se assentando dentro de mim. Então tem esse processo natural também. E tem o processo que eu tenho que entender que a pessoa passou por tudo isso e eu, dentro do que eu pude fazer para ajudá-lo, eu fiz. E agora não tem por que eu ficar inconformado e querer, até porque meu inconformismo não muda nada o que aconteceu. E tem coisas que eu agora, por enquanto, eu não vou entender. Isso para quem acredita. Para quem não acredita, eu vou entender? Não entendo. Não entendo por que aconteceu isso. Então, e vou morrer sem entender. Então, para quem não acredita, você vai morrer sem entender. Porque tem coisas que racionalmente a gente não consegue entender. A gente não vai conseguir, né, ter compreensão. Por que aconteceu? Porque não vai. Agora, para quem acredita que a vida não acaba, então, né, quando você passa desse plano material para o plano espiritual, aí vem o entendimento. Aí você consegue ter clareza das coisas que aconteceram. E cada um vai ter um processo ainda disso. Não é assim, agora tenho clareza de tudo, não tem uma regra para todo mundo. Morreu, tô lá, os anjos vêm me receber, meu Deus, não é assim que funciona também, é assim com todo mundo? Não. Então, tá vendo? São mistérios. Então não tem por que eu ficar brigando com a situação, porque por hora eu não vou entender. E isso só vai me desgastar, Não contribui para o meu desenvolvimento. Então eu tenho que me desenvolver, eu tenho que viver a minha vida, ao invés de ficar batendo na parede. Eu fico ali batendo na parede. Não vai me levar a lugar algum. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço.